Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida Saudável em Debate. E hoje nós iniciamos a segunda temporada do nosso querido podcast. E o tema dessa temporada será Foco no Especialista. Todo episódio, um de nós participantes seremos o tema em questão. Então, acompanhe aí com a gente que todos os episódios serão sensacionais. E hoje, nosso sexto episódio será sobre a indústria ilegal dos suplementos, os perigos para a sua saúde. Conheça o mundo obscuro dessa indústria clandestina que leva a sua vida em risco. E para começar, eu gostaria de mais uma vez apresentar a nossa equipe do nosso podcast. Começando por mim, doutora Mayra, cirurgiã dentista, especialista em odontologia estética, harmonização orofacial e ortomolecular. Dando sequência às apresentações, aqui pelo lado esquerdo, eu tenho a doutora Aline. Olá, meus lindos! Eu sou a Aline, eu sou formada em clínica médica e estou cursando endocrinologia e meu foco é em emagrecimento e a longevidade que você e seu corpo merecem. Dando sequência, nossa querida doutora Tássia. Olá, pessoal. Tássia, nutricionista, especializada em esporte, metabolismo e emagrecimento estética. E, por fim, minha querida Edi, a especialista da vez, por favor, se apresente. Meu nome é Edilene, eu sou proprietária do Empório Manjericão, uma loja de produtos naturais, onde realmente o foco é alimentação saudável. E eu tô aqui para contribuir e também para aprender muito com vocês. Ah, e já antes da gente começar o assunto, já deixa o like aí, encaminha um link para um amigo, porque hoje o negócio vai pegar fogo. Aqui, né, gente? Importante. O assunto é muito importante. Vai, então vamos lá. Para começar o nosso assunto de hoje, eu gostaria de chamar a doutora Aline com a pergunta básica: o que são suplementos? A categoria de suplemento alimentar foi introduzida em 2018 e que é uma forma de ter mais segurança nesses produtos. Então, são produtos reconhecidos pela Anvisa, inclusive. Suplemento alimentar não é medicamento. O que significa um suplemento alimentar? O suplemento alimentar, ele fornece nutrientes, substâncias bioativas, enzimas e probióticos em complementação à sua alimentação. Tudo aquilo que você come que não é suficiente em relação a suplemento, a gente suplementa com esse suplemento alimentar para poder aumentar esses nutrientes. Então, não é medicação. E como que você consegue identificar um suplemento alimentar? É obrigatório ter na sua embalagem descrito suplemento alimentar, e aí vem a descrição lá do que é aquele suplemento alimentar. Aí, aproveitando essa sua descrição, eu queria perguntar para a Tássia a respeito de um aumento considerável no consumo de suplementos num período de 2015 a 2021. O que você atribui a esse aumento no consumo desses produtos? Bom, o que a gente pode associar aí, né? Ao perfil mesmo, né? Acho que nos últimos anos a gente divulga tanto essa questão de atividade física, de esporte, de saúde. Então, as pessoas estão atrás, né, desses quesitos e, como consequência, esse mercado de suplemento ele tem aumentado bastante, né? E aí eu brinco que a gente está juntando a fome com a vontade de comer, né? Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, só para vocês terem ciência do tamanho do negócio que a gente está falando. Ó, um instituto europeu, ele revelou que mundialmente a indústria... Chegue mais próximo. Aproxime-se. Que, ó, a indústria mundial, ela gera atualmente 110 bilhões de dólares em um ano no consumo de suplemento alimentar, tá?
E aí tem um outro instituto americano aí que ele trouxe o seguinte, ó, que o mercado global de suplemento ele deve ultrapassar 252 bilhões de dólares, que significaria aí 1,3 trilhões de reais em 2025, né? E aí, ó, muito suplemento. É muito suplemento. dinheiro. É. Aí a gente tem uma associação brasileira aqui de indústria de alimento, que ela trouxe pra gente também numa pesquisa recente que ela fez, tá? Os suplementos alimentares, eles estão presentes em 59% Nossa. dos lares dos brasileiros, com ao menos uma pessoa tomando, né? Então, tem naquela casa, mas às vezes a casa tem 5 pessoas, as 5 tomam, tá? Pelo menos uma toma ali. E aí ele traz o seguinte, um fator que eu achei bastante interessante aqui, vocês vão entender no desenrolar do nosso bate-papo. Eles trazem que esse consumo, ele está se tornando um consumo consciente. Por quê? Porque 72% dos entrevistados, eles não se preocupam somente com a suplementação, mas eles se preocupam também com a alimentação. Entendi. E aí, então, Aline, como a gente consegue, porque diante dessa montanha de opções, né, quando a gente entra na internet ou entra na loja da Edi, é óbvio que na loja da Edi o atendimento é diferenciado, ela vai orientar a gente, né? Mas enfim, quando a gente entra numa loja de suplementos ou busca lá na internet, as pessoas ficam perdidas sobre aquilo que é bom ou não é. Como a gente consegue identificar um produto de qualidade? Alguns produtos são registrados pela Anvisa. Então, a primeira coisa que vocês precisam ver é se eles têm o número certificado pela Anvisa. Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, é ela que fala que aquele produto foi avaliado, foi aprovado e é de confiança. Primeiro item, foi aprovado pela Anvisa? Procura lá na embalagem. Foi aprovado. Então, segundo item que a gente pode ver. Alguns suplementos têm selos de verificação. Eu vou trazer aqui um exemplo do ômega 3. O ômega 3, ele tem um selo de verificação. O primeiro selo é o IFOS. Eu vou pedir para a produção pôr na tela o primeiro selo de verificação. Que esse selo, ele faz testes e dá um certificado exclusivo para o óleo do peixe, o qual analisa a presença de contaminantes. E aí, quando o IFOS dá a categoria máxima, que são 5 estrelas, ele te dá um segundo selo, que é o selo MEG3, que eu vou pedir para colocar na tela para vocês poderem também verificar. Então, quem tem esse MEG3 significa que ele tem 5 estrelas do IFOS. Aí a gente também vai falar da creatina. A creatina também tem um selo de verificação, que é a Creapure. O que esse selo significa? Que é uma creatina monohidratada e micronizada. Esse selo de verificação Creapure significa que é uma marca que foi produzida na Alemanha e que tem uma alta qualidade. Então, prefira uma creatina que tenha esse selo. Aqui a gente não vai falar de marcas para não fazer a propaganda, mas se você tem uma empresa de creatina que tem esse, vem com a gente, patrocina a gente que eu divulgo vocês. E aí, vamos mudar para o colágeno. Um colágeno que também tem o selo de verificação é o Verisol. Isso significa o que, esse símbolo do Verisol? Que também é uma marca registrada, tá bom? Mas que é uma matéria-prima que tem peptídeos bioativos de colágeno. O colágeno normal tem umas moléculas grandes, difícil de absorção. Os peptídeos de colágeno são moléculas peptídeos pequenininhas, que a absorção é muito melhor. Então, a gente tem esse selo de verificação do Verisol. Prefiro o colágeno que tenha esse selo de verificação também. E tem um outro símbolo, um outro selo aí, que é o Aplex
Plus. O Aplex Plus é do ácido hialurônico, que também significa que teve uma produção de um método de fermentação natural, que indica pureza aí da substância e que com certeza vai trazer melhores resultados e benefícios para você. Isso significa o quê? Procure sempre um suplemento que seja, primeiro, registrado pela Anvisa e, segundo, tenha selos de verificação. Eu trouxe alguns exemplos que são os mais utilizados, mas existem diversos selos. Inclusive, só uma dica, até amendoim tem selo de verificação. A sua paçoquinha, sua pasta de amendoim também tem selo de verificação. Procure aí o selo da verificação do seu alimento que consuma e prefira esses que tenha o selo de verificação. Ah, e aí eu tô me coçando aqui diante de tantos selos de verificação e formas da gente identificar um bom produto. E aí, passando para vocês, o que a doutora Mayra, dentista, poderia ter relação com os suplementos? Então, vamos lá. Enquanto especialista em ortomolecular, nutrição ortomolecular, como eu, dentista, consigo atuar nessa área? Se nós entendermos o que significa ortomolecular, vai ficar fácil de entender a relação com suplementação. Os profissionais que são especializados na ortomolecular têm uma visão de saúde com base no equilíbrio, todo o equilíbrio sistêmico e bioquímico do nosso organismo. Toda a parte de metabolismo, equilíbrio. Nós entendemos que se nós estivermos com os nossos níveis de vitaminas, minerais, hormônios, tudo equilibradinho, nós vamos ter saúde. E a partir do momento em que haja esse desequilíbrio, a gente vai ter doença. Dentista também trabalha com doença. E se as nossas doenças intrabucais, a gente conseguir identificar que existe um desequilíbrio causando aquela enfermidade e eu entregar este equilíbrio através, inclusive, de suplementos, eu vou organizar isso. E aí, por exemplo, se eu tiver um desequilíbrio de uma vitamina C, eu vou ter inflamações recorrentes na gengiva, eu vou ter sangramento, eu vou ter uma queda na imunidade relacionada com uma vitamina e eu vou ter estomatite na boca. Se eu recebo um paciente com uma inflamação recorrente de gengiva ou com uma perda óssea, eu vou investigar se existe falta de cálcio, eu vou investigar se existe falta de vitamina D, de magnésio, enfim. Existem minerais que nem todas as pessoas a gente consegue trazer esse equilíbrio só com a alimentação, que a gente sabe muito bem que as pessoas não existe o mundo perfeito, nem todo mundo consegue esse equilíbrio nutricional. Então, quando eu analiso de forma sistêmica o meu paciente, que existe sim um desequilíbrio dessas estruturas todas, eu consigo devolver esse equilíbrio através da ortomolecular e da suplementação. Certo? Então, eu estou aqui no lugar certo. E agora, minha querida Edi, a especialista do dia, foco no especialista. Vamos lá, pensando agora então em todos esses suplementos e visando todo o cuidado para todos os consumidores, quais são as medidas de segurança, que esses consumidores devem adotar ao escolher esses suplementos alimentares naturais e de qualidade? Como nós falamos aqui, é um mercado que cresceu muito. E como todo mercado que cresce, os olhos de quem não faz a coisa correta cresce junto. Então, acaba tendo um mercado paralelo, não só de qualidade ruim de produto, como um mercado paralelo ilegal, de falsificação de produto, roubo de carga, venda de produto ilegal. Isso é gigantesco. E o que acontece quando você compra um suplemento nessas condições? Quando você não sabe onde você está comprando, é provável, e isso acontece muito, que você não esteja consumindo suplemento. A gente vai passar um vídeo daqui a pouco, eu já vou pedir para a produção preparar, para você entender como é esse mercado. Então, tem gente que faz suplemento no quintal de casa,
é impressionante, mas a Anvisa ela tem fechado muitos laboratórios clandestinos e isso só acontece porque vem denúncias de outros consumidores, porque é feito com farinha, é feito com amido. E às vezes você vai lá comprar o suplemento e você fala, nossa, esse daqui custa 10, esse daqui custa 50. Não, vou levar o de 10, que é muito mais barato. Mas como a doutora Aline falou, essas empresas que estão ali vendendo suplemento a R$50, não é porque elas querem te explorar. Elas têm uma série de selos que garante a qualidade e a pureza daquele produto. Elas investiram em pesquisa, elas investiram em conhecimento para te trazer o melhor produto. E mesmo assim, às vezes você vai lá na internet, nos sites, e você consegue comprar aquele produto que parece ser original, né? Pela metade do preço. Gente, não tem milagre. Não dá para você comprar, às vezes, o mesmo produto pela metade do preço. Uma diferença tão grande, tem uma né? diferença muito grande. A doutora Mária estava contando pra gente aqui nos bastidores que isso aconteceu com ela recentemente. Porque às vezes se você olha para um leigo, a embalagem é muito parecida. Às vezes a gente não consegue diferenciar a embalagem, porque eles copiam tudo. Até selinho. Até selinho eles copiam. Só que quem já está no mercado, a gente bate o olho, de imediato a gente consegue identificar. Mas para quem é leigo, não consegue. Qual é a forma que você tem? Indicação do seu nutricionista, do seu médico, que ele provavelmente conhece locais seguros para que você compre. E uma loja de confiança. Então, evite comprar... Primeiro, compare os preços. Se o preço for muito abaixo, alguma coisa errada tem. Ou o produto está vencido e eles alteram o vencimento de produto? Sim. Isso já aconteceu na minha casa do meu filho comprar e quando a gente foi ver, tinha um selinho em cima do produto vencido, porque eles compram um produto vencido muito mais barato, né? Ou perto da data de vencimento e aí porque eles venderem a lucro. Então, precisa tomar muito cuidado onde você está comprando, comparar preço, procurar os selos, porque produto bom e certificado, ele tem um custo. Só que é o que a gente fala muito na loja. Quanto custa a sua saúde? Né? O quanto você quer investir na sua saúde? Às vezes você dá importância para comprar um tênis de marca, porque tem muito mais qualidade. Esse você procura original. Agora, na hora de comprar um suplemento para você não procura original, você quer pagar o mais barato, mas o tênis que você coloca no pé, você paga original. Então, você também precisa olhar um pouquinho qual é a importância, o quanto custa a sua saúde. E eu posso te garantir que isso não tem preço. Eu vou pedir para a produção passar um vídeo que é até meio chocante agora. Tá preparado para ver? De falsificação de produtos, que eu tenho certeza que se você comprasse, você não identificaria que é um produto falsificado. Produção, consegue colocar o vídeo pra gente? Uma operação da Polícia Civil e Tá do sem PROCON som. do Estado interditou uma fábrica de tá suplementos só aqui. alimentares em Guaratiba, na zona oeste da cidade. O motivo? Foram encontradas mais de 3 toneladas de produtos falsos. Na fábrica foram encontrados 25 quilos de amido de milho com um rótulo diferente para que o produto se passasse por creatina. Os agentes também encontraram diversos produtos vencidos e mais de 3.000 quilos de suplementos sem qualquer identificação, procedência ou validade. Segundo a investigação, tudo seria reembalado e depois de ganhar novo rótulo, seria vendido como produto internacional. A investigação começou depois que o PROCON Estadual do Rio e a Polícia Civil receberam denúncia de que os fabricantes utilizavam, sem autorização, selo da FDA, entidade sanitária dos Estados Unidos. A reclamação também apontou que a fábrica alterava a validade dos produtos. O funcionário da empresa, identificado como responsável, foi conduzido à DECOM pelos policiais civis. Ao final, a empresa foi interditada, o perito da Polícia Civil estava presente e recolheu o material. Nessa operação, em especial, o objetivo é proteger a saúde dos consumidores. A fábrica foi interditada para garantir a segurança do consumidor e os responsáveis têm 15 dias para apresentar defesa. Com o caso, o PROCON fez um alerta às pessoas que compram suplementos alimentares para que fiquem atentas aos lacres, à validade, ao aspecto do produto e à reputação do fabricante. Qualquer desconfiança de fraude deve ser comunicada ao PROCON ou à polícia. A reclamação ao PROCON estadual pode ser feita pelo site ou por aplicativo de celular. O consumidor que desejar também pode noticiar diretamente a polícia. A gente pede para a população continuar fazendo as denúncias tanto no PROCON quanto na Delegacia do Consumidor ou através do Disque Denúncia para que a gente consiga fazer novas operações e coibir crimes, além de proteger a saúde dos consumidores. Uma operação da Polícia Civil e
Então, gente, é isso que vocês viram. Essa matéria é do Rio, mas isso acontece no Brasil inteiro. E aí vocês viram a quantidade. Absurdo. E várias Absurdo. marcas que eu olhava e falei assim, nossa, Eu já conheço. vi essa marca, É. eu já vi essa marca, Marca que a gente utiliza e receita, É. inclusive, para os nossos pacientes. Pacientes, exatamente. Só que quando você compra num local de confiança, aquela empresa também está comprando da empresa que fabrica aquele produto. Sim. Então, você tem garantia de que aquele produto está vindo com nota fiscal, é um produto original. Porque não tem a Origem desculpa, segura, quem né? tá comprando... É o- corresponsável, o comprador é Não é o corresponsável. comerciante, ele sabe o que ele tá comprando. Sim, É. sim. Né? Agora, pela quantidade, e aí você falou de receitar e tal, mas eu imagino a quantidade de pacientes que chegam no consultório de vocês, e aí, Tássia, me ajuda nessa. A quantidade de pacientes que devem já chegar no seu consultório, lá já com um balde de suplementos, ó, esses eu já tomo, doutora, que você por conta toma? própria. Por conta própria. Você falou isso, me lembrei agora. Teve uma paciente que eu fui atender que eu tô consultando ela, de repente ela pegou uma bolsa, juro pra vocês, ela colocou aqui e ela começou a tirar. E eu fiquei olhando, eu falei, misericórdia. Até tirei uma foto, falei, eu vou tirar uma foto, vou tentar organizar. Mas assim, ó, autoconsumo é comum, né? Infelizmente é comum. Porque é como no supermercado, né? A pessoa entra na farmácia ou na loja, vai colocando no Isso, carrinho. né? Tanto que hoje tem suplemento alimentar que é vendido dentro do supermercado e dentro da farmácia, né? Então, assim, é muito atrativo ali para quem, né? Tá, tô fazendo uma atividade física, eu quero, ouvir falar sobre o whey, vou tomar. Então, assim, ó, os dois campeões, de autoconsumo que eu vejo em clínica é o whey protein e a creatina, tá? Agora, vamos pensar o seguinte, ó, a notícia que a gente acabou de assistir. Vamos pensar na creatina aqui, vamos supor que você comprou aquela creatina falsificada ali. Vocês viram que eles adicionam amido na creatina? Pois bem, originalmente, amido não tem glúten e não tem lactose, tá? Mas no processo de fabricação dele, pode ser que tenha o que a gente chama de contaminação cruzada, então ele fica com traços. Aí vamos supor que você seja intolerante a glúten ou intolerante à lactose e foi tomar uma creatina falsificada. Que deveria não ter Exatamente. nenhuma coisa, nem nem a outra. outra. E aí você começa a ter uma série de reações. Você fala, mas por que eu só tô tomando creatina? A creatina me fez mal. Não é a creatina que te fez mal, né? É o que foi adicionado ali. Mas deve ser super incomum. Gente, não é. Não é, e assim, é muito... Porque assim, quando a gente vai, por exemplo, vai prescrever a creatina, geralmente os pacientes perguntam, tem algum colateral? E a gente fala o que tem. E assim, às vezes aí a pessoa volta e fala assim, não, eu tive isso. Você fala, não tem nenhum colateral desse estabelecido em literatura que seja relativo à creatina, né? E aí, assim, ó, tem duas coisas que a gente precisa pensar. Se você comprar um produto falsificado, como a creatina, pode ser que você apenas não tenha o benefício que ela poderia te proporcionar. Mas pode ser que você tenha algum Malefício, colateral né? aí bravo, tá? Vou trazer mais um dado aqui estatístico. Essa mesma Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, em 2020, ela fez uma pesquisa e ela percebeu o seguinte, que dentre os consumidores de suplemento, apenas 51% faziam uso de suplemento prescrito por um profissional da saúde. Ou seja, Quase todo mundo. mais da metade É. fazendo esse autoconsumo aí, né? Então, enfim, pode ser que você não tenha nada, mas o risco de você ter, ele é muito grande. Então, complementa, doutora Aline. Falando dos riscos, inclusive, você usar indiscriminadamente o seu suplemento aí, e eu vou falar suplemento porque a gente está englobando todos, tá bom? Porque cada um vai ter um risco diferente e infelizmente a gente não tem tempo hábil, mas a gente pode futuramente, se vocês quiserem, mandem aí, vamos supor, um podcast só sobre creatina, só sobre ômega, só sobre zinco. E aí a gente vai explicando um por um. Mas de um modo geral, se você usa suplemento indiscriminadamente, isso pode levar a maior risco de ter câncer. Você pode ganhar peso, você está querendo emagrecer, você pode engordar. Você pode ter problema no rim, problema no fígado.
pode até ter suplementos que pode levar à morte. Então, assim, não é simplesmente passar na farmácia, que nem a doutora Mayra falou, e colocar na cesta. Você precisa ter uma indicação para tomar aquele suplemento. Fora a indicação, qual que é a dose para você? Porque atrás, na embalagem, tá uma dosagem geral, mas você pode ser que precise de menos, você pode ser que precise de mais. Para aquela pessoa, o menos pode ser o mais para você e vice-versa. Então, a gente tem que individualizar. Então, suplemento, a gente precisa de uma orientação de um profissional da área da saúde, seja o dentista, o médico, ou mesmo aquele profissional que esteja habilitado para te ajudar neste sentido. Mesmo porque... E aí também tem a questão... Aí você toma uma bacia de suplemento, mistura um com o outro, sem saber que se eu tomar o X com o Y, eu não vou ter efeito de nenhum dos dois, ou se eu tomar o Y com o Z, eu vou potencializar um e diminuir o efeito do outro. Então, só um profissional realmente habilitado, como a doutora Aline falou, vai poder entregar para você não só o suplemento correto, mas o que tomar com que para realmente você ter esse benefício, né? Inclusive para quem toma medicamento. Isso que pode interferir, a interação né? medicamentosa. Isso é importante. Bom, só para vocês terem ideia, durante a faculdade de nutrição a gente estuda isso durante um ano inteiro. Só as interações medicamentosas. Imagine, né? Então, assim, não saiam tomando as coisas de maneira aleatória, que pode ser super prejudicial para a sua saúde. Eu acho que vale dizer também, quando a gente fala de suplemento, acho que a gente lembra muito da questão do whey, creatina, né? Mas vitamina C, aquela que você compra na farmácia, efervescente, é um suplemento, né? Sim. O ômega é um suplemento, o colágeno é um suplemento. Então, tem Até vários o suplementos. O zinco, zinco, tudo é suplemento. Então, às vezes, meio que se caracteriza a questão do suplemento, a primeira coisa que vem na cabeça é o whey. Não, Né? Creatina, glutamina, mas não é. Aquela vitamina C que você compra ali, ela é um suplemento e ela sim pode ter interação medicamentosa. Sim. Os probióticos também São entram com probióticos, suplemento. Então tem muita coisa que é suplemento e que você não sabe que é suplemento. E Edi, fala pra gente então, até eu acredito que você tenha bastante conhecimento a respeito, sobre regulamentações em vigor, iniciativas aí, públicas, privadas, enfim, para combater justamente essa venda e distribuição desses suplementos alimentares ilegais. Então, o mercado ilegal, ele é muito grande, gente. É gigantesco, assim, é assustador. E hoje, a Anvisa e os órgãos como o PROCON, eles não conseguem fiscalizar tudo. Então, eles dependem muito da denúncia anônima, né? Que você denuncie. Então, fica difícil para os órgãos fiscalizarem. Quando acontece essa fiscalização, como teve um caso ano passado de uma enfermeira de 42 anos que veio a óbito por consumir um suplemento chamado 50 ervas, que era uma cápsula. E aí Ela teve uma hepatite, né? ela teve uma, esse foi gritante. Ela teve uma hepatite fulminante. Aí no dia seguinte, a Anvisa soltou um relatório com 50 suplementos que não deveriam estar na categoria de suplementos, que eram todos ilegais, ali com a listinha do que estava proibido. Então, uma das coisas que eles alertam muito é nome de suplemento milagroso. Por exemplo, emagrece rápido, por incrível que pareça, tem. Sexo à barriga. Então, esses milagres, tem um que chama chá da vida, que é para diabético, que é super perigoso, porque tem uma mistura ali. Então, esses nomes que prometem numa cápsula resolver tudo, você foge. Porque primeiro que é proibido. A própria Anvisa proíbe de você colocar esse nome no suplemento. Você não pode colocar. Nomes apelativos, né? Esses nomes apelativos não podem ser. Então, precisa tomar bastante cuidado, porque a gente já falou, você que é leigo, você não vai saber se aquele suplemento de qualidade ou não. Mas, por exemplo, como identificar? Embalagem, como a gente pode se proteger? Primeiro que tem laboratórios muito sérios, né? Você pode pesquisar pelo laboratório. O laboratório está há 20, 30 anos no mercado. Se você pegar o CNPJ, que é obrigada por lei ter ali no rótulo, e você pesquisar aquele CNPJ no Google, você vai ver se a empresa tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem empresa que você vai ver que lança produto que tem 1 mês.
Você vai falar, a empresa não é séria? Não, pode ser que seja séria, mas se você está comprando um laboratório que já está no mercado há 20, 30 anos, é um laboratório muito mais sério do que aquele que acabou de entrar no mercado. Os selos, credibilidade, os selos que a doutora Aline falou aqui, eles são super importantes. Comprar num local de confiança. A embalagem é nítida de uma empresa séria para uma empresa que... Às vezes você vê rótulo que parece a impressão que você fez na impressora de casa. É impressionante. E tem uns muito gritantes. Tem uns né? muito gritantes. E isso, quando você está fora de São Paulo, você está no interior de São Paulo, é muito mais comum. Algumas regiões aqui, eu não vou falar o estado para não denegrir a imagem do estado, mas tem alguns estados em São Paulo que são campeões em falsificação. Eu, como compradora, às vezes vem um fornecedor, gente, que se é daquele estado, eu já descarto. Porque a gente sabe que o índice de falsificação naquele estado, a vigilância é muito fraca e vem muito produto falsificado. Mesmo se a empresa tiver lá algumas garantias, eu prefiro não comprar e comprar de uma empresa que eu tenho mais segurança. Agora, a gente está falando aqui, focando na empresa, no industrializado, na empresa. E aí eu te pergunto, Tássia, até pela tua experiência clínica, na hora de você prescrever um suplemento para o seu paciente, você dá preferência aos suplementos industrializados ou aqueles que são manipulados em farmácia de manipulação? É um ponto importante e, assim, a gente sempre precisa avaliar o que o paciente precisa, né? Como a doutora Aline estava falando, existem produtos maravilhosos no mercado, né? De empresas super sérias e produto de altíssima qualidade. Mas talvez aquele produto para o meu paciente, ele não faça sentido, né? E aí eu opto, sim, por manipular. Vou dar um exemplo aqui, bem simples. Vamos pensar aqui num pré-treino. A maioria dos pré-treinos levam na sua constituição cafeína. Eu tenho pacientes que são altamente intolerantes à cafeína, no sentido de gerar ansiedade, dar taquicardia, que eu não quero isso para o paciente. Aí eu posso manipular um pré-treino específico para aquele paciente, de maneira totalmente personalizada. Ou, num caso de uma deficiência, no mercado eu consigo uma concentração baixa e às vezes até por custo, né? Você manda para uma farmácia de manipulação ali, você consegue fazer uma associação de suplemento que possa ser mais valiosa para o paciente. E aí tem outro ponto que precisa ficar muito atento. Em qual farmácia você vai manipular? De novo, a credibilidade, né? Exatamente, porque também, do mesmo jeito que tem esse universo paralelo aí dos suplementos de mercado, a gente também tem das farmácias de manipulação, né? Então, da mesma forma, eu tenho uma fórmula aqui para manipular, eu mandei para 5 farmácias. Uma tem uma diferença de preço de 50%. Eu vou fazer nela porque é mais barato. Gente, assim, você pode até questionar. Olha, eu orcei e o seu deu 50% mais barato. Você pode me explicar o porquê? Questionem, gente. Não tenham vergonha de perguntar. Ele vai ter que te dar uma explicação, né? Olha, eu tenho um lote, eu comprei em quantidade. Se ele te dá uma explicação que você fala, acho que não faz muito sentido, foge. Vai para que você confia. E aí, assim, médico e nutricionista geralmente indica uma farmácia, né? Por quê? Porque a gente confia naquela farmácia. É o farmacêutico de confiança. Eu também tenho os meus. Né? Aí, às vezes, o paciente fala assim, mas essa que você indicou ficou mais caro. E, às vezes, o paciente acha que você está levando dinheiro, né? Não é. É o farmacêutico de confiança. A gente conhece a origem, eu também. Quando eu vou prescrever os meus suplementos, tem alguns, sim, que eu dou preferência ao industrializado e tem alguns suplementos que eu dou preferência à farmácia de manipulação. E eu tenho meus 3 farmacêuticos de confiança, que eu conheço a farmácia, eu conheço a origem, são aqueles que quando manipulam para mim, na embalagem vem o adesivo de certificação ali da origem daquele produto. Mais um selo, né? Então, eu suplementei XYZ, pro ativo X vem lá o selo, pro Y, então eu sei a origem desses produtos. Então, eu tenho as minhas farmácias de confiança que eu indico. Paciente, mas eu quero comprar na outra porque tá mais barata. Aí fica a critério seu. Essas que eu estou indicando, eu sei que o que vai ter dentro da cápsula não é amido. Exatamente. É o que está escrito, o que eu prescrevi efetivamente, né? Exato. E Edi, como que essa indústria ilegal de suplementos
afeta a reputação e a confiança nos suplementos naturais que são comercializados, que são legais, né, que são legalizados, e como que essa indústria aí obscura acaba interferindo em quem trabalha certinho? Interfere muito. Primeiro que é aquilo que a gente já falou, você não vai ter resultado, porque você não está consumindo o produto que você achou que comprou. E quem trabalha certinho acaba sendo prejudicado, porque é visto como vende muito caro, ou está acima do preço de mercado, mas tem todo aquele cuidado. E, gente, é muito sério. A gente tem um fornecedor, eles são seríssimos aqui, eu não me importo de falar o nome, porque a marca é muito séria, que é a Nutrify. Recentemente, clonaram o Insta deles. E estavam vendendo suplemento falso. Era tudo direitinho. Você olhava, o Insta era exatamente igual, assim. Eles pegaram muito rápido, eles conseguem derrubar a página. Mas, assim, quantas pessoas não compraram ilegalmente achando que era aquela marca de suplemento? Então, a gente está constantemente... nós que trabalhamos nesse mercado de suplementação ou de qualquer outro produto que não é só suplementação, gente, tudo que vai influenciar na sua saúde. Lembre-se o seguinte, tudo que você come vai para dentro do seu corpo. Então, tem que ter uma responsabilidade muito grande de quem está te vendendo, de saber a origem daquele produto. Uma coisa que eu falo muito é o seguinte, pede nota fiscal. Quem é obrigado a vender com nota fiscal tem que comprar com nota fiscal. Não vai comprar falso. Não vai comprar falso. Carga roubada. Não tem nota, de carga né? roubada. Falso, o que tem de carga roubada de suplemento, vocês não têm ideia. O tamanho do prejuízo. E às vezes isso encarece no preço, né? E aí, porque o pensando fabricante tem que colocar no preço. Na carga Isso. roubada, como foi armazenado esse Você não suplemento? sabe. Alterado. Tem suplemento que precisa ficar na geladeira. Exatamente. Tem suplemento que não pode ter calor excessivo. Incidência de luz. Incidência de luz. Além disso, essa carga roubada, será que eles não abriram e transformaram 100 potes em 300 e colocaram Com tal certeza, amido? não tenho dúvida. Então, assim, com certeza, nota fiscal. Nota fiscal é fundamental, porque assim, você está vendendo com nota, ele tem que comprar com nota. Isso é uma 100% de garantia? Não, a gente não tem 100% de garantia nada nessa vida. Mas assim, você consegue ter rastreabilidade de produto. Vamos supor que você comprou um produto, você passou mal. A doutora Tássia deu um exemplo aqui. Tinha amido e tinha contaminação cruzada. Se você vai... O estabelecimento, ele é corresponsável. Isso é lei. Eu sou corresponsável pelo aquilo que eu compro. Se você passar mal por comprar um produto na minha loja, ou em qualquer loja, você pode exigir na justiça a nota fiscal de rastreabilidade daquele produto que você comprou. E aí, você vai até aquele fabricante e você consegue rastrear a origem daquele produto, né? Todo o caminho. Se você está comprando num lugar que não te dá nota, significa que ele comprou sem nota, significa que nem ele sabe a origem do produto. Então, aí você vai falar, mas comprar vitamina C não faz mal? Faz mal. Você não sabe. Você não sabe se é vitamina C que está ali dentro, né? Tô dando exemplo de vitamina C, porque agora até também as pessoas... Na moda. Tá na moda. Mas você precisa saber, porque se você passar mal, se você tiver uma intolerância, se você for pro hospital, eu brinco que é igual cobra quando você é picado. Pra tomar o sorinho da cobra. Você não vai querer saber qual cobra é. Exatamente. Você precisa saber que cobra é pra você tomar. Mas se você não souber... Se você não souber, você vai morrer, porque não tem o soro específico pra poder te curar. Então, é muito importante, eu acho que a confiabilidade de onde você está comprando. E, gente, tem muitos fabricantes que vendem direto. Não estou fazendo propaganda assim. Você consegue comprar. E isso é legal do fabricante. Direto do site deles é o mesmo preço da loja. Porque existe uma política que as lojas deveriam cumprir, que é vender o mesmo preço do site do fabricante. Na dúvida, paga mais caro, compra do fabricante. Não tem problema nenhum. E olha se o site é original. É isso aí, galera. Deu para entender? Fiquem atentos, fiquem de olho e não compre produto falsificado, clandestino. Não é porque você está pagando mais barato, é porque vai fazer mal à sua saúde. E assim, a gente encerra mais um episódio. Que já acabou. Eu já estou escutando na produção. O tempo. Então... encerramos mais um episódio do nosso podcast Vida Saudável em Debate. E antes de encerrar, as considerações da turminha aqui, que estava acelerada para poder oferecer para você sempre
o melhor para sua saúde. Vamos lá! Eu deixo aqui um recado para vocês. Suplemento alimentar é muito bom e eu recomendo, mas desde que tenha uma orientação por detrás, uma orientação de um profissional da saúde. Além disso, que tenha procedência, aonde você compra, que seja registrado pela Anvisa e tenha selos de verificação. Procure isso para não fazer mal para você. Tássia? É isso aí, gente. Olha, tenham esse autocuidado, essa autorresponsabilidade, tanto de procurar, né, a ajuda de um profissional para prescrever para você o que efetivamente faz diferença para a tua vida e para a tua saúde. E essa mesma autorresponsabilidade aí na hora de comprar, né? Cuidado aí com economias que a gente, né, desculpa a maneira de falar aqui, mas com economia burra, porque saúde não tem preço. E aquilo que eu falei no começo, se você se preocupa se o tênis que você vai comprar é de marca e você compra num lugar de seguro, então pensa que o alimento que você vai comprar é o tênis de marca, só que você não vai colocar no seu pé, você vai colocar dentro do seu corpo. Então, pense bem aquilo que você está ingerindo. Consulte um nutricionista, um médico e compre em local de confiança. É isso aí, com saúde não se negocia. E aqui eu deixo mais uma vez o meu agradecimento. Esperamos você todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, pelo nosso canal no YouTube Vida Saudável em Debate e pelas plataformas de streaming Spotify. Aguardo vocês todas as terças-feiras. Deixo aqui o meu agradecimento. Muito obrigada pela sua presença. Contabilidade também. E agora, antes de encerrar, deixo aqui também o meu agradecimento à Contabilidade Pavão, nosso querido patrocinador, que atua com a equipe médica. Fale aí, Aline, um pouquinho da Contabilidade Pavão, que é a sua confiança. Contabilidade Pavão é especialista em contabilidade médica. Certeza que você conhece algum médico, que tem algum na sua família ou que você frequente algum. A Contabilidade Pavão, ela te auxilia muito porque nós médicos, o nosso imposto de renda é uma bagunça. Pessoa jurídica, pessoa física, CLT, enfim, ele organiza, tira todas as dúvidas, emite as notas fiscais. Você não se preocupa com nada, só se preocupa em pagar os seus impostos. Isso sim, mas tirando essa parte que a gente precisa pagar os impostos, ele resolve a sua vida. É isso aí, obrigada pelo patrocínio Contabilidade Pavão. E aqui eu deixo, como eu falei, o meu sincero agradecimento a você que acompanhou a gente e que sempre está aí pronto para acompanhar todas essas novidades e esses comentários fantásticos da nossa equipe. Um beijo grande, muito obrigada e que sempre como eu faço meus encerramentos, que vocês sempre possam estar na presença de quem vocês amam. Um beijo enorme e que Papai do Céu abençoe a todos. Um beijo! Tchau, gente. Tchau! Tchau.